falar mais devagar. Olá, eu sou Ana Iabe, sou representante e propagandista da Casa do Médico. Hoje eu estou aqui com a Natália Bragato, que ela é enfermeira, especialista em feridas. Oi, Natália. Oi, Ana, é um prazer estar aqui com a Casa do Médico. Natália, você trabalha com feridas, você é enfermeira e sua especialidade é tratamento de feridas. Conta pra gente como começou a sua trajetória nessa jornada de tratamento de feridas. Então, a minha jornada começou há alguns anos, né? Eu tô com quase 20 anos já de formada, graduada em enfermagem, e eu comecei a tratar feridas tem cerca de 8 anos, 7 para 8 anos. Mas que eu me especializei em tratamento de feridas tem quase 2 anos. E aí hoje eu me dedico ao tratamento especializado de feridas. Entendi, perfeito. E Natália, uma curiosidade, todo enfermeiro trata feridas ou todas as feridas devem ser tratadas especificamente por um enfermeiro? Assim como na medicina, na enfermagem há as especialidades. Né? Então, todo enfermeiro trata feridas em termos. Hoje, os enfermeiros que tratam feridas são os estomaterapeutas, né? E os enfermeiros dermatologistas, com ênfase em feridas. E os experts em feridas, que é quando tem a expertise, a experiência no tratamento de feridas, como é o meu caso. Entendi. Perfeito, Natália. E como funciona o tratamento que você proporciona para o paciente? Tem algum diferencial? Tem algum produto específico? Tem produtos específicos ou alguma tecnologia? Como funciona o seu tratamento para esses pacientes, para esse tipo de paciente? Geralmente o meu primeiro contato com o paciente é através das redes sociais ou através até do site ou do Instagram da Casa do Médico, que é minha loja parceira. E nesse primeiro contato, eu faço um histórico geral do paciente, né? Faço um exame físico completo, tem ali o histórico de comorbidades desse paciente, se ele é diabético, se ele é hipertenso. Eu vou colher todo o histórico dele, o histórico familiar, para então colher o histórico da ferida, a etiologia da ferida, como iniciou essa ferida, qual é a origem dela, para então poder avaliar o grau dessa ferida, né? E aí poder fazer a prescrição de enfermagem de acordo com aquela lesão. Entendi. Então, não só a parte de produtos, né? Tem todo um contexto e tem que ser aprofundado. Isso, porque o tratamento de feridas, ele não envolve apenas coberturas, né? Muitas pessoas me mandam fotos perguntando, olha, o que eu uso nessa ferida? E a gente não tem como fazer a prescrição de uma cobertura mediante uma foto, porque tem todo esse histórico do paciente, tem a etiologia da ferida, o tempo que já tem essa ferida, porque ali ela pode conter micro-organismos, né? E esse tratamento requer muito mais do que coberturas, ele envolve fatores nutricionais, fatores sociais, que é o apoio da família, e vários outros fatores que interferem aí nesse processo de cicatrização. E esses pacientes, você vai acompanhando eles. E quando eles continuam o tratamento em casa, eles podem cuidar sozinhos, eles podem tomar banho, eles podem lavar esse ferimento. Como funciona com o paciente em casa? Essa é uma pergunta bem corriqueira, né? Posso lavar minha ferida no banho? E a resposta é não. Quando a gente faz a nossa higiene pessoal, quando a gente toma o banho, aquela sujeira, ela escorre toda para aquela parte do corpo que tem a ferida, contaminando a ferida. Então, a ferida, ela precisa ser realizada a sua higiene no momento posterior ao banho, com produtos específicos. Hoje a gente já tem produtos específicos. Antigamente era só o soro fisiológico, ou então as pessoas diziam, use o sabão bruto para lavar a ferida, né? Inclusive feridas operatórias. E hoje a gente já tem soluções específicas que são bem comuns no mercado, né? Que é a solução com PHMB, que é o padrão ouro para limpeza de feridas. Certo. Natália, existem tipos de feridas, não é isso? E existe a ferida que é causada, que a gente chama de úlcera venosa, que é causada por fatores venosos. E a gente sabe que meias elásticas podem ajudar nesse processo de cicatrização também. Como funciona o uso da meia elástica nesse tratamento? Isso. O paciente que possui uma deficiência, né, desse retorno venoso,
que quando o angiologista, o cirurgião vascular, ele prescreve essa meia, é porque ele já tem uma dificuldade nesse retorno venoso. A meia, ela ajuda a fazer a compressão para que essa veia, né, essa veia, ela faça o retorno venoso com as válvulas de acordo com a capacidade delas. Se não usar a meia, a veia fica frouxa e o sangue tende a se acumular ali no tornozelo, principalmente, que é onde mais a gente tem a ocorrência de lesões em pacientes com as úlceras venosas. Então, o paciente pode tanto usar a meia como tratamento, mas ele também pode usar como prevenção de feridas, por exemplo? Sim, a meia é importantíssima na prevenção de feridas. Já o paciente que já tem uma lesão venosa instalada, ele precisa da terapia compressiva, porém ele não consegue fazer uso da meia fazendo uso do curativo. Então, para isso, a gente faz uso das bandagens elásticas, terapias elásticas e inelásticas. E aí entra a bota de Una, e Rosidal, a K2 e várias outras terapias que a gente tem no mercado. Certo. E a gente está recebendo também perguntas de pessoas que estão enviando. Tem uma pessoa que enviou uma pergunta que ela quer saber como tratar escara. Essa também é uma pergunta bem comum. Na verdade, esse termo escara, hoje ele já não existe mais. As pessoas se referem à escara, hoje o termo utilizado é lesão por pressão, porque aquela lesão nada mais é do que quando o corpo exerce uma pressão, geralmente em proeminências ósseas, e aquela região ela fica prejudicada de vascularização e aquele tecido acaba morrendo, formando uma lesão. Essas são as lesões por pressão. E o tratamento dela é variado, né? A gente trata pacientes acamados hoje. Ainda sempre falo que o melhor tratamento para lesão por pressão é a prevenção. A gente tem disponível no mercado hoje as espumas multicamadas, que são espumas que contêm várias camadas e elas são inclusive em vários formatos para prevenir aquela região. Essa, por exemplo, ela tem todo o formato da região sacral do paciente, aquele ossinho acima do bumbum que é onde mais tende a formar essas lesões por pressão em pacientes acamados. E essas espumas, elas são tanto usadas para prevenção de lesão como para tratamento das lesões quando estão nos estágios iniciais. Lembrando que para tratamento de escaras, né, as lesões por pressão, a melhor prevenção ainda continua sendo a mudança de decúbito, que está mudando o paciente de lado, e a alimentação também é muito importante para essa prevenção. Certo, perfeito. Natália, e o paciente diabético? Quais cuidados que o paciente diabético precisa ter, principalmente com o pé do diabético? É muito comum lesões em pés de pacientes diabéticos, né? Por quê? São vários fatores. O paciente diabético, eles podem desenvolver uma neuropatia diabética. E desenvolvendo essa neuropatia diabética, eles tendem a perder a sensibilidade das extremidades, principalmente dos pés. Então, eles podem pisar em alguma coisa, né? Cortar o pé, ou às vezes até uma frieira, uma simples frieira, ali gera uma lesão, e quando o paciente vai se dar conta, por ele não ter sensibilidade, aquela lesão já está num estágio avançado, podendo levar até a amputação daquele membro, se o tratamento não for instalado adequadamente e no tempo plausível. Certo, entendi, Natália. E falando um pouco sobre produtos, né? As pessoas falam muito sobre o hidrogel. O hidrogel, ele serve para quais tipos de feridas? Como que ele é usado? O hidrogel hoje, ele é o mais prescrito, né? Eu recebo muitos pacientes que vêm de hospitais, altas hospitalares ou mesmo de consultórios médicos com a lesão prescrito hidrogel. A gente tem no mercado hoje, a gente já tem 3 tipos de hidrogel. Na verdade, a gente tem 4, né? Que é o hidrogel puro, o hidrogel com aginato de cálcio, que ele faz aí uma absorção quando a ferida tem um exudato, aquela secreçãozinha, né? Em quantidade mínima,
E a gente tem o hidrogel com PHMB, que é um antimicrobiano, que é mais utilizado para feridas que já têm um índice ou uma chance de estarem mais infectadas. E a gente também tem hoje, Ana, aqui no mercado disponível, o hidrogel em formato de placa, né? Então ele é muito interessante porque ele oferece tudo que o outro hidrogel oferece, que é a umidade da ferida, ele faz desbridamento, só que ele não macera as bordas. Ele pode ser recortado, aplicado na lesão e ele não faz a maceração das bordas. Mas o que é essa maceração das bordas? É quando a ferida ela já tem uma umidade e o hidrogel, a função dele é fornecer mais umidade para a ferida, porque a ferida precisa de um ambiente úmido para cicatrizar. Só que o excesso de umidade, ele prejudica. Então ele macera as bordas ficam com um aspecto esbranquiçado e prejudica a cicatrização. Então o hidrogel em placa, ele fornece essa umidade, mas ele não causa maceração das bordas. Então é bem interessante. Sim. Natália, a gente tem uma pergunta aqui que chegou sobre feridas nas pernas. Por que feridas nas pernas demoram muito para ser cicatrizadas? E muitas vezes elas não cicatrizam. Essas lesões em membros inferiores, os estudos mostram que elas acometem cerca de 6% da população brasileira ou até mundial. Então, é um número grande. Elas podem envolver tanto lesões venosas, como a gente já comentou aqui, né, as úlceras venosas, quanto úlceras arteriais. E o que acontece é que esses vasos, eles são por algum motivo, geralmente por um ateroma ou uma plaquinha de gordura, ali obstrui um vaso ou uma artéria. E ali ele causa uma lesão. Então essas lesões são bem comuns e o tratamento para esse tipo de lesão é aí que a gente entra sempre com o apoio e a parceria dos angiologistas, dos cirurgiões vasculares, né, para estar avaliando esse paciente, avaliando ali a causa daquela lesão, se ela tem uma causa venosa ou se ela tem uma causa arterial, porque as condutas são diferentes. Como assim? Por exemplo, na lesão venosa, o paciente precisa da terapia compressiva para essa lesão poder cicatrizar, porque ele precisa daquela compressão para haver um retorno venoso e essa lesão receber oxigenação e cicatrizar. Já a lesão arterial, a gente não pode fazer a terapia compressiva, porque aquele vaso, aquela ferida já está sendo pouco irrigada, porque a artéria já está comprometida, e se houver uma compressão ali, a gente pode prejudicar e muito, e esse paciente pode até correr o risco de amputação. Então, a gente precisa do diagnóstico médico para poder ter aí a conduta assertiva nessas lesões de membros inferiores. Entendi. A importância, né, de a gente não se automedicar, sempre procurar um especialista para saber qual a conduta, né, em cada caso. E falando também sobre, a gente sabe que a ferida, como você falou, Natália, não é só a parte externa, né? Ela tem a questão da nutrição também. Então, o que é que a gente tem de nutrição? O que é que você conhece, o que é que você recomenda e o que é que ela faz no processo da cicatrização? Como que ela ajuda nesse processo de cicatrização de feridas? A nutrição, ela é um fator crucial na recuperação desses pacientes com lesões, porque o organismo de um paciente que tem uma ferida, ele tem uma necessidade muito maior de nutrientes para aquele tecido poder fazer esse processo de reparação. Então, ele tem uma necessidade muito maior de proteínas, de vitamina B12, zinco, que entra aí a questão da imunidade, né? Então, assim, sempre que a gente consegue, a gente tem parceria com nutricionistas. Mas a gente, enquanto enfermeiros, a gente tem autonomia também para estar prescrevendo suplementos nutricionais apropriados para a cicatrização desse paciente, independente do tipo de lesão, seja uma lesão por pressão, seja uma úlcera venosa ou arterial, ele vai precisar de um suplemento. Até mesmo pacientes que têm uma ferida operatória, fez uma cirurgia letiva, uma cesárea, qualquer processo que o organismo precise de reparação, ele precisa de suplementação. Entendi.
Pode cortar um pouco. As perguntas acabaram. Como é que a gente faz agora no final? No final desse roteiro. Eu trouxe meu caderno, mas eu esqueci. Deixa eu pensar aqui. Era bom ter mostrado. Eu queria que você me perguntasse. Era bom ter mostrado o problema. Não, eu queria que você me perguntasse do laser. Como é que o laser do funciona. Laser. Uhum. E eu queria que você... E esse outro aí é o quê? São 2 aparelhos, né? Bom, esse é o Doppler, que a gente vai falar sobre úlcera venosa, para ele avaliar a existência de doença arterial periférica, né? E esse ali é o laser. Então eu pergunto, Natália, sobre tecnologia. Vamos agora falar sobre tecnologia. O que é que tem de novo? O que é que tem de eficiente que pode ajudar o paciente com feridas nesse processo de cicatrização? Certo. Aí você fala dos dois? Ou eu pergunto específico de um e depois pergunto específico de outro? Eu posso fazer essa pergunta geral e você fala, olha, tem o laser e depois você fala do outro. É melhor, porque aí a gente faz 2 cortes, né? Então faz 2 perguntas? Aí faz eu só? posso continuar assim, referente a pacientes com lesões em membros inferiores, um exame muito importante que a gente da enfermagem faz eita, como é o nome? Ultrassom. Não, ele é o Doppler portátil, que ele verifica... Eita, peraí, minha gente, que fugiu o nome. Tem um nomezinho. Natália, esse negocinho pode ficar do lado de baixo, fica mais bonitinho, né? Vou botar ele aqui de volta. Gente do céu. Olha no Google. Não, tá aqui a foto dele, cheguei. É a sigla. Ninguém quis o seu café que você fez, né? Quer? Ah, que eu fiz, mas você não tá voando. Eu não gosto de café, acredita? Sério? Sério. Todo mundo gosta de café. Eu não gosto. Aprendeu a gostar. ITB, lembrei. Ai, eu nem sabia disso. Índice de tornozelo braquial, que a gente mede, compara a pressão arterial. Então, você quer que eu faça 2 perguntas separadas? Sim. Então, como é que eu faço? Primeira do laser? Ou primeiro do exame? Vamos focar, assim, em relação... Vamos puxar um pouco o saco dos angiologistas, né? Tá, sim. Vamos falar sobre... qual é o padrão ouro para as lesões, para tratamento de úlceras venosas hoje? Aí você fala... Aí eu vou falar do laser, vou falar das terapias compressivas. Bota já aqui, né? Pra você não ficar... E falo do exame do ITB que eu realizo. Tá. Entendeu? Tá muito na frente? Não, né? Tá bom. Tá ótimo. Tá isso. Aí você fala assim, falando sobre as úlceras venosas, qual é o padrão ouro, assim, para tratamento das úlceras venosas no mercado hoje, visto que existem tantas coberturas? Uhum. Pode dizer que alguém perguntou também, alguma coisa assim. Tá. Posso? Deixa eu ver meu cabelo aqui. Natália, falando sobre úlcera venosa, o que existe, o que você indica como padrão ouro no tratamento dessas úlceras? Então, Ana, quando eu faço essa primeira avaliação do paciente, né, eu já indico para ele poder ir para consulta com o angiologista, com o cirurgião vascular, o exame de TB. O que é esse exame de TB? A gente utiliza um ultrassom Doppler portátil, onde ele localiza a pressão arterial média do paciente, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Aí existe um cálculo e, de acordo com esses dados, a gente tem esse dado do índice tornozelo braquial, que ele já representa, ele já indica se esse paciente tem um comprometimento arterial ou não. E aí ele já vai para o angiologista com esse exame em mãos. Também temos, dentro do tratamento de úlceras venosas, além da tecnologia a nosso favor, a gente tem a laser terapia, né? Então,
esse laserzinho vermelho que muitas pessoas já procuram, eu quero tratamento com laser, porque elas já conhecem os benefícios que o laser traz no tratamento das feridas, acelerando a cicatrização, e ele também tem uma função que ele faz um tratamento de redução de carga bacteriana, então ele ajuda e muito nesse processo de cicatrização. E padrão ouro, como a gente já comentou, para tratamento de úlcera venosa, são as terapias compressivas, que a gente tem no mercado, tanto a bota de Una, que é uma terapia inelástica, né? Ela tem as indicações para pacientes que deambulam, e também temos as terapias elásticas, que elas podem ser usadas para pacientes que não deambulam, como pacientes acamados, por exemplo. Mas lembrando que sem esse fator de compressão, é praticamente impossível cicatrizar uma lesão venosa. Perfeito, Natália. Corta agora. O que mais que você quer falar? Aí você vai fazer uma pergunta específica do laser. Sim. Serve o laser, que muitas pessoas falam do laser. Para que serve, como funciona? Isso. Tá. Já. Eu vou tirar esse casaco, eu tô morrendo de calor. Já tá gravando tudo. Posso? Posso, né? Seguir. Natália, sobre o laser. A gente ouve muito falar sobre laser no processo de cicatrização. Como funciona esse processo? Como o laser funciona no tratamento de feridas? Sim, é uma pergunta muito interessante, né? Porque muitas pessoas me procuram justamente porque eu vi no Instagram que você trabalha com laser, eu quero laser na ferida para ajudar na cicatrização. Então, o laser, ele realmente acelera o processo de cicatrização, né? Ele ativa aí a produção de fibroblastos, ele agiliza ali a deposição do colágeno na pele e ele acelera o processo de cicatrização. No tecido de granulação, ele faz proliferar com mais rapidez esse tecido de granulação e, além disso, ele deixa a cicatriz com um aspecto muito mais estético. Então, ele realmente é muito importante. Além do que nós já comentamos, que na função do laser vermelho, né, o laser tem duas funções. Ele tem o infravermelho, que faz função anti-inflamatória, faz função analgésica, não é utilizado apenas para feridas. Mas no tratamento de feridas, além de ele agir também como analgésico, anti-inflamatório, ele faz todo esse processo. Inclusive, ele tem uma função que, quando a gente usa o azul de metileno, ele faz a função antimicrobiana, reduzindo aí a carga bacteriana das feridas. Que bom, muito bom. O que mais, Natália? Vamos falar sobre limpeza das feridas, né? Sim. Para limpar as feridas, porque aí a gente fala sobre os pH, MD e o creme barreira. Posso? Pode. E Natália, Natália, iniciando o tratamento de feridas, eu acho que o primeiro passo deve ser a limpeza da ferida. Seria isso? E o que é que você mesmo. tem... deixa eu voltar. Natália, iniciando o processo do tratamento de feridas, eu acho que o primeiro passo é a limpeza das feridas. Não é isso? Me fale um pouco sobre esse início. Isso. A gente costuma dizer que para cicatrizar uma ferida, a gente precisa do básico bem feito. E o básico no tratamento de feridas é o processo de limpeza. Eu posso colocar a melhor cobertura do mundo ali, mas se a ferida não for bem limpa, essa cobertura não vai fazer nenhum efeito, né? Então, eu posso apenas fazer uma boa limpeza, que eu já estou ali ajudando no processo de cicatrização. Há algum tempo atrás, era só usado apenas o soro fisiológico para a limpeza das feridas. Mas isso já é coisa do passado, né? Hoje, até para uma ferida operatória, que é uma ferida limpa,
é indicado o uso do PHMB. PHMB hoje, a polihexanida, ela é padrão ouro para a limpeza das feridas. Então, a gente encontra ela em várias versões. Essa é a versão espuma, que a gente apenas aplica na lesão e deixa ela agir o tempo necessário. Depois a gente só retira o excesso e ela já fez ali o efeito antimicrobiano. E ela também possui uma ação calmante na pele e hidratante. Então, ela é muito usada assim para feridas sensíveis, queimaduras, assaduras e feridas operatórias. O PHMB também é o mais conhecido, é a solução do PHMB, e ele também na versão sabonete. Eles podem ser usados tanto individual quanto em conjunto, mas esse é o padrão ouro para a limpeza de feridas. Certo, que bom. E agora, proteção? Deixa eu pegar. A gente fala sobre proteção, você fala assim, eu ouvi falar sobre as bordas da ferida, como é que a gente faz para cuidar quando as bordas não estão saudáveis, alguma coisa assim. Uhum. E sobre as bordas, E como, Natália, cuidar, como manter as bordas dessas feridas? A gente já falou aqui sobre maceração, então existe assim várias condições das bordas da ferida. Quando a gente faz uma avaliação da ferida, a gente avalia a ferida por completo, né? E a ferida, a gente sabe que ela cicatriza de baixo para cima e da borda para o centro. Então, se essas bordas não tiverem saudáveis, a ferida não vai cicatrizar. A gente pode colocar ali a melhor cobertura do mundo que ela não vai cicatrizar. A gente precisa analisar essas bordas. Se elas contêm epíbole, o que é epíbole? Epíbole é quando a borda cicatriza antes da ferida. Então, as bordas ali se enrolam e cicatrizam. Então, essas bordas precisam ser agudizadas. Existem aí alguns métodos para fazer essa agudização, que nada mais é do que provocar essas bordas para fazer com que elas reajam e voltem a cicatrizar. Para prevenção dessas bordas, as bordas estão viáveis, estão saudáveis, mas elas não podem nem ter a epíbole, nem ficar maceradas. Como que a gente protege? A gente tem no mercado hoje, muito famoso já o creme barreira, porque ele faz uma barreira na pele e ele impede que aquela umidade danifique aquele tecido. Então, a gente tem uma ferida ali com muito exudato, com muita secreção, né? Que os pacientes, eles não conhecem o que é exudato, mas eles conhecem a secreção. Então, a gente pergunta, a ferida está muito secretiva? Eles dizem, está muito. Então, essas bordas têm que ser protegidas dessa secreção. Aí, a gente usa o creme barreira. E também ele existe já na versão spray barreira, que ele faz uma proteção ainda melhor. Perfeito, Natália, obrigada. O que mais? Vamos falar sobre a absorção de exudato, que aí eu falo do alginato e da hidrofibra e dos curativos absorventes. Tá. Natália, você falou agora sobre exudato, né, que é a secreção. Quando a ferida está com muito exudato ou moderado, o que usar? Qual a conduta nesses casos? Isso, então assim, a ferida tem vários estágios, né? E vários níveis de exudato. O exudato mínimo é aquela ferida mais seca, exudato moderado e o exudato máximo, quando as feridas são muito exudativas, produzem muita secreção, que são os casos das lesões venosas. Lesões venosas tendem a ser muito exudativas e a gente precisa controlar essa exudação das feridas. Mas como a gente faz isso? A gente tem diversos produtos no mercado. Então, assim, a gente começa do básico. O que é o básico? A gente tem disponível o alginato. O alginato de cálcio é muito comum. As pessoas já conhecem o alginato. Por quê? Porque ele faz essa absorção do exudato. Mas o que acontece? Ele faz essa absorção, mas ele não faz uma absorção vertical. Ele faz uma absorção horizontal. Então, ele absorve e espalha. Então, se eu colocar o alginato sobre a ferida, ele vai absorver o exudato, vai espalhar e aí ele vai macerar a borda.
né? Então, o alginato é muito bom? Sim, mas ele só pode ser usado no centro da lesão. Ele não pode ser utilizado ultrapassando as bordas. E nesse caso, o que usar? Nesse caso, entram as hidrofibras. As hidrofibras, elas fazem uma absorção desse exudato vertical. Ficam só ali no centro, aquele exudato, e ela não esparrama para as bordas, não causando maceração. Tanto a hidrofibra quanto o alginato, eles têm a versão com prata e sem prata, que a prata é um antimicrobiano já indicado para feridas infectadas, né? E também para fazer a absorção desses exudatos, a gente tem no mercado diversas coberturas absorventes, tanto em espumas, né? Com ou sem adesivo, com ou sem silicone, com ou sem prata, que podem ser usadas aí tanto como cobertura primária, como cobertura secundária. Então, a gente tem uma gama de produtos que fazem essa absorção do exudato, esse gerenciamento do exudato tão importante para a cicatrização das nossas feridas. Ok, Natália. Deixa eu ver E aqui mais. agora? Aí vamos falar sobre a fixação. Aí você pode falar e para fixar, no caso, alguns pacientes têm alergia, e no caso do banho, o paciente que molha a ferida no banho, de escola, alguma coisa assim. Uhum. Aí porque a gente usa as coberturas que são impermeáveis. Isso. Tá. Natália, e para pacientes que precisam tomar banho em casa e não podem retirar as coberturas, qual a conduta? Como eles podem tomar banho sem prejudicar esse curativo? Isso, então assim, a gente percebe que muitos pacientes só conhecem o esparadrapo e o micropore, né? O esparadrapo ainda faz uma impermeabilização um pouco melhor, mas ele ainda absorve esse resíduo de água dos banhos, mesmo que seja um banho no leito. Então hoje já tem no mercado e com baixo custo o filme de poliuretano. Ele é um filme que forma uma película sobre o curativo. Ele pode ser usado também para prevenção de quando tem atrito da pele, né, do paciente com lençol, com a cama, com a cadeira de rodas. Ele faz ali uma prevenção dessa pele. E ele é usado como cobertura secundária e terciária também, promovendo essa impermeabilização, e ele não causa alergia, como causa o esparadrapo e o micropore. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Hidratação. Hidratação. Agora eu trouxe só um, tem um, né? Mas não tem problema não, a gente fala dele. Se quiser pode falar de outros, né? Só falar, sem mostrar. Aí você pergunta assim, qualquer hidratante, como é? Tá. E sobre a hidratação da pele, isso aí é para hidratação da pele, não da ferida, né? O Pielsana não bota na ferida, não. Só para prevenção, né? Isso, é para prevenção. Esse hidratante da Pielsana, o que a gente recomenda para pacientes com lesões? Não, quer que eu pergunte de novo? Pergunta. Que eu queria só saber de você. No caso, é a hidratação da pele. Da pele. Não pele é a hidratação lesional, da coisa, tá. Natália, e para a hidratação da pele desses pacientes que têm a tendência ou têm uma predisposição para feridas? Como conduzir? Para esses pacientes, principalmente pacientes acamados, né, que têm uma pele mais frágil, os idosos, pacientes diabéticos, geralmente a gente chega nos domicílios e eles têm lá aqueles hidratantes famosinhos, com aquele cheirinho gostoso, né? Mas esses hidratantes, eles não têm um fator de hidratação necessário para essas peles. Então, essas linhas já que de curativo, elas já têm os hidratantes específicos. Esse aqui, por exemplo, ele contém AGE na sua composição. Então, ele já é mais emoliente, ele já causa uma hidratação mais elevada nessas peles, evitando assim o risco de maceração, de esfoliação, de... Peraí, não é isso não, a pergunta. Vai ter que cortar.
É porque eu esqueci o nome. É fricção e cisalhamento. Pergunta de novo. Natália, e para o paciente que tem uma pele mais sensível, que precisa de uma hidratação, como conduzir? Agora fui eu. Natália, e para pacientes que têm uma pele mais sensível, principalmente paciente idoso, paciente acamado, na hidratação da pele, o que é que ele pode utilizar? Geralmente a gente chega nos domicílios, né? E a gente encontra aqueles hidratantes cheirosinhos, famosinhos, mas esses hidratantes, eles não têm o nível de hidratação necessário para a pele desses pacientes, principalmente idosos, acamados, que têm a pele mais sensível e que requer um teor mais alto de hidratação. Então, essas empresas de curativos já produzem hoje os hidratantes mais emolientes, com alto teor de hidratação. Esse, por exemplo, ele contém a GE na sua composição. Então, ele já hidrata aquela pele, fortalecendo a pele no caso de fricção, cisalhamento, daqueles pacientes que ficam muito em contato com cadeira de rodas, com colchão. E aí já faz uma prevenção também no caso das lesões por pressão. Eles são muito indicados. Perfeito, Natália. Aí tinha uma coisa que eu tinha em mente que eu tô esquecida. Isso aqui também é só proteção, né? Sim, vamos falar de ferida operatória. E o paciente que chega de uma cirurgia, como é que faz para acelerar aquela cicatrização, desconforto? Tá. Que no caso aqui não é ferida, é só a cicatriz de cirurgias nesse caso, né? Ficou uma bagunça aqui na frente, né? Deixa eu arrumar logo. Sim, vamos. Vou perguntar como se fosse pergunta de outra pessoa. Isso, tá. Natália, chegou uma pergunta aqui. Uma pessoa quer saber sobre cicatriz de cirurgia. Não é uma ferida. É como ajudar no processo de cicatrização dessas cicatrizes no pós-cirúrgico. Pronto, perfeito. A gente faz muito acompanhamento também de feridas operatórias, porque não deixa de ser uma ferida, né? Ferida nada mais é quando aquele tecido teve uma descontinuidade, foi interrompido por algum motivo, por algum processo. E no caso, a ferida operatória, por um procedimento cirúrgico. Então, essas feridas, elas precisam receber todo o cuidado para que aquela ferida não se contamine, né? E para que ela tenha uma cicatrização mais rápida e com menos dor e com menos desconforto. Então, para isso, hoje a gente também tem a tecnologia a nosso favor. Então, quando o paciente chega com uma ferida operatória, pode ser no pós-operatório imediato, inclusive, intra-hospitalar, nas primeiras horas, a gente já indica o quê? A gente já indica a limpeza com o PHMB, tanto no sabonete, quanto a versão espuma ou a solução. Fez a limpeza, a gente já tem os curativos inteligentes, que inclusive eles permitem a visualização da ferida operatória para que haja aquela observação se está na hora ou não de trocar o curativo, de acordo com o exudato, que às vezes a ferida tem e muitas vezes a ferida também não tem. Essas coberturas que possibilitam a visualização da ferida. Então, ferida operatória, limpeza, cobertura adequada, e o uso que a gente também falou sobre o laser. Ele faz aí uma deposição de colágeno, ele alinha essa cicatriz para que ela fique uma cicatriz mais estética, ele diminui a dor, diminui o edema. Então, é toda essa tecnologia aliada ao paciente que tem uma ferida operatória. Muito bom. O que mais, Natália? Ana? A gente falou sobre o meu atendimento, falou, né? Como é o meu atendimento. Não. Não? Nem sobre sua jornada, quando você começou. Você só se apresentou, né? Foi. Mas você não falou quando você começou, comecei Foi. e tal, enfim. Enfim, teve experiência então, eu vou e tal. fazer assim, me apresentar. Eu sou a Natália Bragato. Tá. Mas você já se apresenta, eu não pergunto não, né? Uhum. Eu sou a Natália Bragato, enfermeira, formada há quase 20 anos. Volta, que tava Ah, sim.
Eu sou a Natália Bragato, enfermeira, formada há quase 20 anos e há quase 8 eu atuo no tratamento de feridas, me especializando em feridas há pouco mais de um ano. Nesse tempo, eu já tratei diversos tipos de feridas e hoje eu tenho pacientes de dias e tenho pacientes de décadas. O meu pacientezinho mais velho hoje, ele tem 104 anos. Então, a minha jornada nessa área já é um pouco extensa, né? Eu não tenho a especialização seja em estomaterapia ou dermatologia, mas eu tenho a expertise, a vivência da experiência do tratamento de feridas. O meu tratamento hoje, ele consiste na visão do paciente como um todo, né? Então, não adianta o paciente mandar para mim uma foto e perguntar o que é que eu faço com essa ferida. Eu não tenho como responder. Eu preciso avaliar esse paciente, colher o histórico dele todo, se ele tem comorbidades, diabetes, hipertensão, medicações em uso, fatores nutricionais, fatores sociais, que são todos os fatores que interferem diretamente na qualidade de vida desse paciente e que podem me levar à etiologia daquela ferida que ele apresenta no momento. Porque não adianta eu tratar a ferida sem tratar a causa dessa ferida, eu não vou ter sucesso, né? Então eu vou tratar a ferida tratando juntamente a causa da ferida. Por exemplo, um paciente diabético com pé diabético, eu não vou ter sucesso na cicatrização dele se eu não controlar a glicemia dele. Eu não vou ter sucesso na cicatrização dele se ele tiver ali uma obstrução arterial, uma doença arterial periférica, e junto com o vascular eu não conseguir fazer essa desobstrução dessa artéria. Então, são vários fatores que interferem nesse processo de cicatrização. E aí, o que mais? Agora? Sim, vou falar de novo. No meu primeiro atendimento, eu realizo uma avaliação geral do paciente, né? Então, eu colho o histórico do paciente, da família. Depois de todo o histórico, diabetes, hipertensão, medicação, eu vou avaliar essa ferida. Então, se é uma lesão por pressão, além de fazer toda a prescrição das coberturas, prescrição de coberturas, tá, minha gente? É competência exclusiva do enfermeiro. Então, depois de prescrever as coberturas, tem toda a orientação da família, porque não adianta eu colocar uma cobertura de última geração naquela lesão por pressão, naquela escara, sendo que a família não vai fazer a mudança de decúbito daquele paciente. Então, é a mudança de decúbito, é o fator nutricional, é a suplementação que entra para a gente poder ter sucesso. Eu tenho um caso que a gente deu alta semana passada, eu digo a gente porque foi um trabalho em equipe, trabalho meu com a nutricionista e com a esposa do paciente, que foi minha parceira, porque sem ela eu não teria conseguido, né? Então, o paciente aderiu à nutrição, aderiu à minha prescrição de curativos e a esposa ali fazendo a higiene adequada desse paciente para não contaminar essa ferida, fazendo as mudanças de decúbito, e a gente teve sucesso e a gente fechou 2 lesões enormes no prazo de 1 mês. Então, o trabalho só funciona assim, é um trabalho em equipe, trabalho meu e trabalho da família. Recentemente, eu queria muito criar um símbolo que representasse o meu trabalho. E aí eu fiquei muito tempo pensando, e assim, tem objetos que eu uso no trabalho, como o estetoscópio, que eu faço a ausculta no exame físico do paciente, tem os meus curativos, então, quando a gente pensa em curativo, a gente pensa logo no band-aid, então veio ali a imagem do band-aid. E eu fiquei imaginando que esse cuidado do paciente, ele é contínuo, ele é infinito. E quando a gente cuida de um paciente, a gente cuida com amor. E o amor, ele ou pelo menos era para ser, uma coisa infinita. E aí eu adotei como esse símbolo para mim, o símbolo do infinito, que até eu estou usando ele aqui hoje. E eu tenho ele hoje sendo introduzido na minha logomarca. E esse cuidado do paciente, ele permanece, né? Então, assim,
Hoje a minha logo é o que eu uso assim, feridas que se fecham, mas laços que se criam, porque é todo um envolvimento no cuidado do paciente. Eu acabo criando laços com a família e as famílias acabam que se unem em prol do cuidado daquele paciente. Então, assim, é muito gratificante. Muito bom, muito bom. Eu acho que é só. Quer que eu pergunte sobre o tempo de tratamento ou tempo de Sim, cicatrização? pode ser. Sim. Em média, quanto tempo Sim. o paciente? Natália, sobre ainda no... Volta. Natália, ainda sobre feridas, no tratamento de feridas, tem um tempo médio para esse processo de cicatrização? Olha, Ana, o tempo é muito relativo, né? De acordo com todos os cuidados que o paciente necessita, como a gente conversou, depende da etiologia, depende da causa daquela ferida, se é uma lesão venosa, se é uma lesão arterial, se é uma lesão por pressão, ou se é uma ferida em pé de pessoas com diabetes. Então, a gente não tem como precisar o tempo de fechamento, de cicatrização daquela ferida, porque vai incluir todos esses fatores, né? Fatores de limpeza, fator nutricional, fator das coberturas utilizadas, porque as coberturas tecnológicas vieram com tudo a favor da cicatrização. Elas aceleram e muito o tempo de cicatrização, mas elas envolvem um custo muito mais elevado. Então, quando a gente vai fazer o planejamento do paciente, né, o plano terapêutico do paciente, a gente dá essa oportunidade para ele assim, a gente mostra todos os prós e contras, né? Então, olha, com essa ferida, ele vai fechar em 1 mês, 2 meses, mas ela custa tanto. Com essa cobertura, ela vai demorar um pouco mais, mas ela é mais barata. Então, a gente tem essas opções para dar para o paciente, para a gente poder assim determinar mais ou menos um tempo, uma estimativa, mas a gente não tem como dizer que vai fechar em tanto tempo, porque depende de todos esses fatores. Entendi. Perfeito. Pergunta assim para mim, a gente tem quanto tempo? Começamos 1, né? 9 minutos. 9 minutos? Tá, só pergunta assim para mim rapidinho. O paciente com uma úlcera venosa, como é o seu protocolo de atendimento? Alguma coisa assim? Uhum. Natália, um paciente com úlcera venosa, qual o protocolo que você adota de atendimento para esse paciente? Olha, esse paciente com úlcera venosa, geralmente ele vem para mim já do cirurgião vascular, né? Ele já foi avaliado e a prescrição para ele é a terapia compressiva. Então, nas minhas sessões, eu já realizo todo o processo de limpeza com a prescrição da cobertura. Coberturas inteligentes geralmente permanecem no leito da ferida de 5 a 7 dias e junto com essa cobertura, a gente já tem a terapia compressiva. Então, dentro do meu atendimento, eu faço a limpeza, faço a laser terapia para acelerar aquela cicatrização, faço a aplicação, né, da cobertura que foi ali indicada e faço a terapia compressiva, que existe toda uma técnica para fazer esse enfaixamento e fazer aquela terapia com a pressão adequada. Por que a terapia compressiva é feita com esse enfaixamento e não com a meia? Primeiro que a meia, ela não vai dar ao paciente a pressão, a compressão necessária para essa cicatrização, porque a meia de alta compressão, ela vai até 40 milímetros de mercúrio. E já na terapia compressiva com a bandagem, a gente consegue chegar a 70. Então, assim, é um efeito muito mais rápido. Fora que o paciente que tem um curativo na perna, ele não vai... Se a meia já é mais difícil de usar, um paciente com um curativo na perna, ele não vai conseguir calçar aquela meia, né? Então, vai ser muito inconveniente, ele não vai conseguir dormir com aquela meia, enquanto que a terapia compressiva, ela já dá mais essa mobilidade para o paciente. Então, o protocolo é esse, tá, Ana? É a limpeza adequada, laser terapia, cobertura adequada e a terapia compressiva. Perfeito.
Ô, Natália, então, estou perguntando em off. O paciente com feridas, ele usa meia. Nesse caso do paciente com feridas, ele pode dormir com a meia? Porque o paciente venoso normal, ele não pode dormir com a meia 20 e 30. Não. Só com a meia antitrombo. Isso. Nesse caso de feridas, ele pode dormir com a meia? Ou com esse enfaixamento que chega até 70? Sim, ele passa 5 a 7 dias. Ele e pode, aí troca, nesse caso, né? Troca, Faça essa pergunta. Vou fazer essa pergunta. Então, eu vou falar que o paciente venoso, a gente sabe que ele não pode dormir com a meia elástica. Isso. E no caso do paciente... Do paciente com tá. ferida. Natália, o paciente venoso, sobre meias elásticas, a gente tá falando... Deixa eu voltar. Natália, a gente falou sobre meias elásticas. O paciente que utiliza meia... Natália, a gente falou sobre meias elásticas. Um paciente que usa meia elástica, média compressão, por exemplo, a gente sabe que ele não pode dormir com essa meia. Ele pode passar o dia com a meia e à noite ele retira. No caso de paciente que tem feridas, ele pode dormir com a meia de compressão? No caso de pacientes com feridas, justamente é indicada a bandagem compressiva justamente por conta disso, porque ela vai causar ali a compressão adequada e ela tem maior efeito quando o paciente deambula, né? Por isso que as meias não são indicadas para o paciente quando ele está em repouso, e sim durante o dia quando ele deambula, porque é ali que ela vai fazer aquele efeito de contração. Então, pacientes que usam meia, não pode usar a meia à noite para dormir ou em repouso. Pacientes que fazem a terapia compressiva, eles devem permanecer com a terapia compressiva de 5 a 7 dias, que é o tempo da cobertura. Deu o tempo da cobertura, a gente abre a bandagem, troca o curativo e faz uma nova compressão. Ele permanece 24 horas. Perfeito. Mas aí, no caso, o paciente, por exemplo, acamado, ele pode usar a meia antitrombo para dormir? Pode. Então, eu vou perguntar isso ou você já complementa aí? Mas você indica para o seu paciente? Não, né? É melhor eu não entrar nessa área. Então, não entra não, Não vou entrar, não. Você só indica a questão da... Tá. E O que aí, mais? Eu me enganei, viu? Faltou 1 hora. Falta 1 hora, né? Eu vi que a gente foi rápido. Deixa eu pensar em alguma coisa pra gente aproveitar o tempo, então. Essa relação da casa do médico, né? Já achei legal, né? Como? Vocês falarem sobre a casa do médico, essa parceria com o enfermeiro e tal. Você pergunta assim pra mim, Você não vai perguntar como eu cheguei na casa do médico, né? Mas pergunta... Eu posso colocar esse coisinho ali? O que, amor? Pode. Pode. Tá atrapalhando, né? Tá uma bagunça aqui. Porque a galera aqui tem toque de mesa, tá ligado? Não, deixa ela arrumar, que eu não tenho, não. Eu gosto de quem tem, porque aí arruma. Aí você pode perguntar assim, e o paciente que chega na casa do médico com uma ferida, como é que ele consegue te encontrar? Sim. Natália, na casa do médico, a gente recebe muitos... Natália, na casa do médico, a gente recebe muitos pacientes que têm feridas, ou seja o paciente ou familiares. Se eles precisarem te encontrar, como que eles fazem? Então, eu tenho essa parceria com a Casa do Médico. Dentro da Casa do Médico, tanto no balcão de curativos quanto no balcão do caixa, tem meus panfletos, tem meus cartões. No Instagram da Casa do Médico, tem a minha postagem de indicação já fixada. E no site da Casa do Médico, também tem lá o meu link de acesso. Então, é muito fácil o cliente Casa do Médico encontrar o meu tratamento de feridas ali disponível. É só entrar em contato. Perfeito, muito bom. Aí, vamos falar... É que a Amanda não me mandou nada do que ela queria. O meu caderno ficou no carro. Eu tinha mais alguma coisa, deixa eu ver aqui.
Você pode perguntar como é que começou você já perguntou isso, né? Não foi? O quê? Como é que começou a sua jornada Foi. no tratamento de feridas? Eu queria falar de novo, porque eu não gostei da minha explicação da questão De quê? da terapia compressiva, do retorno venoso, que eu me enrolei toda. Foi tratamento... Qual a conduta no tratamento de feridas venosas, não foi? Foi quando eu expliquei sobre o retorno venoso. Eu acho que foi nesse caso. Que eu perguntei, Natália, paciente com úlcera venosa, qual a conduta com esse paciente? Mas eu falei agora, não foi? Mas Foi venoso agora? Então não lembro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente acrescentar. Ô, Natália, eu botei umas perguntas aqui no chat GPT. Ele deu a sugestão, quais os tipos de ferida que você mais trata, que mais tem no dia a dia? Sim. E tem uma outra também. Como é que você decide qual é o curativo mais adequado para cada tipo de ferida? Pronto, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma. Como você acompanha a evolução da cicatrização? Tu já falou isso? Não, né? Você usa alguma escala ou alguma ferramenta específica? Ele sugeriu isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí não, que eu tô em falta com isso. Ah, então tá. Das escalas. Não, então só geral, se quiser, pode ser Sim. isso. Como você acompanha a evolução do paciente? Vou perguntar a primeira. Natália, quais os tipos de feridas que você mais trata? O que é que aparece? Natália, quais os tipos de feridas que você mais trata no seu dia a dia? Olha, Ana, eu digo que infelizmente, né, são as lesões por pressão. Elas são muito comuns, porque os pacientes, hoje, a gente vê pacientes acometidos com AVC, com outras comorbidades, que deixam eles até a depressão. Idosos ficam acamados muito precocemente devido à depressão, deixam de andar, deixam de comer, passam a usar uma sonda nasentérica. Então, eu já tratei muitos pacientes com esses quadros que desenvolveram aí as escaras, né, conhecidas, as lesões por pressão. Então, infelizmente, esse é o maior número de casos que eu atendo, né? Mas aí também tem um grande número de pacientes com lesões de membros inferiores, porque as lesões de membros inferiores, elas englobam praticamente tudo, né? Que englobam as lesões venosas ou arteriais, e engloba também as feridas em pessoas de pés de pessoas com diabetes, né? Então, essas são as maiorias das feridas. Já outros tipos de feridas, como cortes, abrasões, esses outros são menos recorrentes. Certo. Deixa eu ver. Vou fazer uma reposição na água. Obrigada. Ah, tá. E a outra, Natália? Eu te perguntei, porque eu vou tocar o bloco aqui. Você achou uma interessante? Como você decide qual é o curativo mais adequado para cada sim. tipo de ferida? Aham. Natália, como você decide qual tipo de curativo é adequado para cada tipo de ferida? Então, quando a gente avalia a ferida, ali no primeiro contato com o paciente, a gente analisa vários fatores, né? O grau que aquela ferida se encontra, né? Se é uma ferida de grau 1, grau 2 ou grau 3, que é de acordo com o comprometimento tecidual dela, de acordo com a profundidade, de acordo com o exudato da ferida, né? Que é a secreção da ferida. Então, se ela está muito secretiva, pouco secretiva, porque a ferida ela precisa de umidade para cicatrizar, mas nem muita e nem pouca, a quantidade ideal. Então, a gente faz esse gerenciamento desse exudato,
né? Se a ferida está mais seca, a gente fornece umidade. Como? Um hidrogel com pHMB, né? Se é uma ferida com, a gente chama de scar hoje, aquelas lesões que tem que ela é toda preta, que é o tecido necrosado, né? Então a gente fornece umidade para desbridar aquele tecido morto, que a papaina também é muito usada ainda. E se é uma ferida com muito exudato, a gente precisa fazer esse controle para não haver maceração de bordas, e o exudato, ele é fonte de infecção também. Então a gente faz o controle com as espumas, né? A gente tem diversos tipos de espumas no mercado e também as hidrofibras e os alginatos que fazem essa absorção. Aí tudo vai de acordo com a condição do paciente, né? Porque tudo tem um custo, cada um tem um custo diferente, e de acordo com o paciente, de acordo com a condição dele, a gente vai fazer a prescrição ou de um alginato, ou de uma hidrofibra, ou de uma espuma multiabsorvente, poliabsorvente. É assim que a gente faz o controle das feridas. Muito bom. Aí, eu quero que você pergunte assim, como você fica dando feedback para a família, assim, do tratamento? É esse que está aqui. Como você acompanha a evolução da cicatrização? Isso, pronto. Como você acompanha a evolução da cicatrização nos seus pacientes? Então, todo atendimento que eu faço é feito registro fotográfico daquela lesão, né? E é feita pelo menos uma vez por semana a mensuração daquela ferida. Se ela tem uma cavidade, se ela tem um descolamento. Então a gente tem instrumentos para fazer essa aferição. Se é uma ferida mais plana, mais superficial, o próprio celular tem, né, ele faz a aferição. Ele mede ali comprimento, largura, para a gente ter noção da área dessa ferida. E toda semana a gente está fazendo o acompanhamento da regressão dessa ferida. Cada atendimento eu faço esse registro fotográfico, faço essa aferição, e a cada atendimento eu mando para o paciente, né? Eu registro tudo num prontuário eletrônico e eu envio para o paciente a cada atendimento o feedback com a minha conduta, com as características da ferida e o que é necessário que a família faça entre uma visita e outra para estar aí ajudando na condução desse tratamento. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que você queira. Como você lida com pacientes que sentem dor ou desconforto durante o curativo? Sim. Quer essa? Pode ser. Como você lida com pacientes que sentem dor ou desconforto durante esse tratamento, colocando as coberturas, por exemplo? Ana, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque tem muitos pacientes que sentem muita dor, dependendo do local da lesão. A gente tem, como a gente já falou, a tecnologia a nosso favor, que é o uso do laser na função ilibiterapia, que nada mais é do que a irradiação arterial com laser na função vermelha. E ele vai promover ali uma analgesia, vai promover um conforto, vai promover um bem-estar para o paciente e vai acelerar aquele processo. O laser na função ILIB, ele é muito interessante porque ele faz uma baixa na glicemia, ele faz uma baixa na pressão arterial. Então, assim, se o paciente, é muito importante que cada atendimento a gente verifique os sinais vitais do paciente. Porque se a gente pode fazer ali uma sessão de laser e a pressão dele vir a baixar muito, né? Então, a gente tem que ter todos esses controles. Aí, na questão da analgesia, o protocolo já é esse. Se a gente sabe que o paciente vai sentir dor durante a manipulação, por exemplo, eu preciso agudizar a borda de uma ferida, porque causou uma epíbole, então eu vou usar a lâmina. Se eu sei que o paciente pode sentir dor, eu já converso com a família meia hora antes para administrar um analgésico, né? Já uso o laser na função anti-inflamatória, que é o laser infravermelho. Então tem várias estratégias de controle de dor desse paciente. Bom, que bom. Tem um aqui, não sei se você tem resposta para essa, se você quer. Se você já teve casos emocionantes ou marcantes nessa sua trajetória. Algum paciente que foi, sei lá, que teve algum caso específico.
Ou não, se não tiver, não tem problema. O último caso foi esse, do paciente de 50 paciente, anos, né? que teve AVC e ficou acamado, e um mês a gente cicatrizou a ferida dele, deixei ele pronto para fisioterapia. Então. Tem um caso marcante agora, mas eu não posso falar porque é da prefeitura. Tá. Tem um aqui, talvez você queira, sobre propósito. O que te motivou a se especializar em tratamento de feridas? Deixa eu pensar nessa resposta. Se você quiser, né? Qual é o maior erro que profissionais iniciantes cometem? Tem outro aqui também. Qual é o maior erro que profissionais iniciantes, ou, sei lá, profissionais como um todo, cometem no cuidado com feridas? Ou então pode ser, qual o maior erro que a família ou que o paciente comete no cuidado com a ferida quando ele não procura um especialista, quando ele vai tratar em casa sozinho? Muito boa Não é? essa. Qual o maior erro dele? O que é que ele faz de errado? Às vezes é usar ácido graxo. Tem muita gente que usa ácido graxo, não é? Usa o OGE, lava a ferida no banho, usa barbatimão, produtos, receitinhas caseiras, a pomada que o vizinho usou. Bora com essa? Natália, qual o maior erro que os pacientes cometem em casa quando eles não procuram um especialista como você? Olha, Ana, eu costumo até fazer umas postagens de vez em quando, porque eu pergunto ao paciente o que você está usando na ferida, e ele me manda a foto de um leque de pomadas que o vizinho indicou, que serviu para o amigo, que fechou a ferida do irmão. Então, assim, os erros mais comuns que a família comete é querer fazer o que eles aprenderam, né? O que é cultural. Então, lavar a ferida no banho, lavar a ferida com um sabão bruto, como dizem, né? Usar babatimão, receitinhas caseiras, que ali prejudica e contamina a ferida. E usar pomadas que o vizinho indicou, que serviu para o amigo, que alguém doou. Então, esses são os maiores erros que cometem no tratamento de feridas, sem um serviço especializado. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. Tanta tecnologia, tantas coisas novas acontecendo, que você tem que focar exatamente nesse assunto. Ana, sim, tem mais? Tem uma assim que você pergunta assim, por que é preciso estudar tanto para tratar feridas? Natália, qual a importância do estudo e da continuidade desse estudo? Natália, qual a importância do estudo e de se aperfeiçoar nessa área de tratamento de feridas? Então, Ana, as coisas vão acontecendo e as mudanças vão acontecendo, né? Então, o que servia antigamente, hoje já não serve mais. Então, o soro fisiológico, que era muito usado para tratar feridas, para limpar feridas, hoje já ficou para trás. Então, está tudo se atualizando muito rápido. Antigamente, você saía de um consultório médico ou de um posto de saúde com a prescrição de soro fisiológico para limpeza e colagenase. Qualquer tipo de ferida era prescrito colagenase. E hoje não. Hoje a gente tem uma infinidade de coberturas no mercado e a colagenase ficou para trás, né? A gente tem o hidrogel, a gente tem o PHMB, a gente tem as hidrofibras, a gente tem as espumas. Então, a gente tem uma gama de produtos que estão no mercado e estão se atualizando constantemente. Então, por isso que a gente tem que estar sempre estudando e sempre se atualizando. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Perfeito. Em relação à barreira que você enfrenta para captar clientes no que diz respeito a eles identificarem valor no seu serviço. Porque eu digo assim, por exemplo, lá em casa, né, quando meu pai teve, né, que eu estava com ela, era a minha mãe que fazia. Tudo bem que ela trabalhava, mas ela não era da área de saúde, era da área administrativa. Então, de repente, muitas pessoas têm, em casa a gente desenrola, né?
E assim, como é que você vence essa barreira em relação à visão que as pessoas têm na qualidade do seu Eu serviço? entendi. Qual é o meu valor, né? Isso. Entendi. Deixa eu formular aqui essa resposta. Acho que isso é muito importante, porque se você Sim. coloca essa explicação, quem de repente está passando por uma situação dessa na família vai olhar um vídeo e vai dizer, é isso que eu preciso. Eu acho que eu desenrolo. Pode ir. Natália, quais as barreiras que você precisa enfrentar para que as pessoas em casa, os familiares de pacientes que têm algum tipo de ferida ou alguma cicatriz que precisa ser cicatrizada, que eles precisam entender, tomar consciência de que especialistas tratam esses tipos de comorbidades. Então, quais barreiras você enfrenta para que essas pessoas entendam o valor de um especialista no cuidado desse tratamento? Pronto, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes as pessoas veem logo no valor. Qual é o valor do seu atendimento? Mas assim, a gente precisa explicar para elas, deixar bem claro que o valor do nosso atendimento está na diminuição da dor daquela ferida, na agilidade do processo de cicatrização daquela ferida e mostrar para ela que muitas vezes ela passa ali 1 ano comprando hidrogel e gaze, que a gente sabe que não é barato, quando ela poderia em 2, 3 meses usar uma hidrofibra e uma espuma, ela ia gastar menos e ia cicatrizar mais rápido. Então o maior desafio é esse, é deixar claro à população, às pessoas, né, que elas imaginam logo que um especialista é caro, mas não é. Quando eu mostro para elas que é o custo-benefício, né, de ter ali a ferida cicatrizada em menor tempo e ela vai ter gastado bem menos do que ela gastaria se fosse com receitinhas caseiras ou com culturas populares e conhecimentos ou fazendo o básico que ela aprendeu e ela acha que é o certo. Muito bom. Foi claro? Para mim foi. Muito. O que mais, Natália? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu só dar mais uma passada aqui para ver se tem mais alguma coisa. Algum problema que cause morte. O paciente internou, foi fazer uma cirurgia cardíaca. Se ele não operar, ele vai morrer do coração, isso é fato. Mas teve algum problema ali na cirurgia, com muito tempo na UTI, por exemplo. Muito tempo na UTI, muito tempo em coma, muito tempo entubado. Abriu essa ferida e o paciente se recuperou do coração. Ele não vai morrer da ferida. Então o hospital dá alta. Ele vai para casa para tratar a ferida. Porque a ferida é possível tratar em casa, o coração não. Você pode perguntar assim, é comum o paciente sair de um hospital e precisar dos seus cuidados? Uhum. Natália, é comum um paciente sair do hospital e precisar dos seus cuidados? É muito comum, Ana. Por vários motivos. Ou ele pode sair de um hospital com uma ferida operatória, né? E acontece muitos casos, em cirurgia ortopédica principalmente, de haver ali uma deiscência. O que é isso? É quando um daqueles pontinhos abre. Ele não cicatriza, ele se abre e fica ali, às vezes até osso exposto, né? Então, nesses casos, a gente entra com o protocolo de atendimento também. Ou às vezes o paciente passou muito tempo hospitalizado, desenvolveu lesão por pressão. Aquela lesão por pressão não vai ser motivo para ele permanecer hospitalizado. Então ele vai para casa e vai precisar dos meus cuidados. Então são todos esses casos
que fazem com que o paciente saia do hospital e não é motivo para ele ficar hospitalizado. Ele pode ter o cuidado dele continuado, mas no seu domicílio. Bom. Ô, Natália, tem uma aqui, vê se você quer. Deixa eu ver. Quais os sinais de alerta que indicam que uma ferida pode estar evoluindo mal? Ótima. Gostou? Uhum. Natália, quais os sinais de alerta que indicam que uma ferida pode estar evoluindo mal? Excelente pergunta. Então, a ferida está evoluindo para uma inflamação, para uma infecção. Os sinais característicos são o odor, o mau cheiro da ferida, né? Ela começa a ter muita exudação, muita secreção, ela fica bem mais úmida. Ela forma uma hiperemia em volta, uma vermelhidão. Então a pessoa ali fala, olha, minha ferida está muito vermelha em volta. E a dor, né? Então é o calor, o edema, o rubor e a dor. São esses sinais que a gente chama de sinais flogísticos, que são característicos de uma ferida infectada. E é quando o paciente precisa de uma terapia rápida para ele, muitas vezes, não perder o membro. Perfeito. Tem um fator interessante que a gente poderia falar, no caso de feridas de difícil cicatrização, é quando fala da osteomielite. Porque muitos não investigam a osteomielite e não sabem que é esse o motivo que leva à não cicatrização da ferida. O que é osteomielite? É infecção óssea. Então vamos Como é que eu entrar, pergunto isso? você fala assim, voltando para pacientes de difícil cicatrização, tem algum outro fator que leva a demora na cicatrização? Não sei se fica boa essa pergunta. Qual foi a última? Deixa eu ver. A última pergunta que eu fiz foi quais os sinais, né? Uhum. Eu vou falar ainda sobre esse paciente de difícil cicatrização. Qual o principal fator que pode levar a esses casos, a essa demora? Sim. Natália, sobre esses pacientes, ainda sobre esses pacientes de difícil cicatrização, qual o principal fator que pode interferir nesse processo de cicatrização? Olha, Ana, quando se trata de um paciente com uma lesão com um tempo de exposição prolongado, por exemplo, uma lesão por pressão em região sacra, ela já atinge ali um estágio 4, né? O estágio 4 é quando ela já tem exposição óssea. Ou então, uma úlcera venosa de anos. A gente tem pacientes que tratam úlcera venosa por 20, 30 anos e não cicatriza. A gente tem pacientes com pés diabéticos que uma ferida levou à necrose de um dedo, aí amputou e aquela ferida não melhora e o paciente leva a várias amputações. Então, nesses pacientes, é necessário investigar sempre a osteomielite, né? Porque um paciente com osteomielite, dificilmente ele vai ter a sua lesão cicatrizada sem o tratamento adequado. Então, dentro dos protocolos de tratamento, um paciente com uma lesão no estágio mais avançado, por exemplo, uma lesão sacral com sinais de infecção, a gente já faz esse protocolo, já pede ali um raio-x, né? A gente solicita ao colega médico, porque nessas horas a gente precisa muito do parceiro médico para tratar essas feridas. Então, a solicitação de um raio-x, às vezes a solicitação de uma ressonância daquela região, daquele membro, para investigar a osteomielite. Porque se essa lesão perdurou tanto tempo, ou ela é tão profunda a ponto de atingir o osso, se esse osso não for tratado, essa lesão dificilmente vai cicatrizar. Ô, Natália, e paciente que já está no estágio avançado, que chegou a uma amputação, pacientes amputados, é uma ferida ali. Sim, uma ferida operatória. Aí tem uma conduta diferente. Você nunca teve paciente assim amputado? Já não, né? Tem no SAD, né? Então, é uma conduta diferente? Eu pensei, porque eu lembrei que tem, por exemplo, a sandália Baruch. Mas eu acho que a conduta são os produtos aqui, mas fora isso ela, né? Você acha que falaria isso? É porque
Eles até postaram no grupo esses dias, tem um consenso novo falando que a Baruch nem vai mais ser utilizada, que tem umas espumas filtradas e tudo. Aí acho que eu não vou entrar não nesse né? mérito, Tá. não, porque eu não me adentrei ainda muito a tá. essa questão. É. Então diz aí o que mais. Deixa eu ver se a gente tem mais uns 20 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, você ia me perguntar sobre o que me levou, qual é o meu propósito, não foi? Deixa eu ver aqui. O que te motivou a se especializar no Isso. tratamento de feridas? Natália, o que te motivou a se especializar no tratamento de feridas? Olha, Ana, durante a minha trajetória, né, de quase 20 anos de profissão, eu tive algumas experiências, né? Não foram poucas, assim. Então, eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em UTI, trabalhei em UTI neonatal, trabalhei em posto de saúde. Eu passei por vários e lecionei em universidades também. Mas quando eu tive a oportunidade de começar a tratar feridas, eu vi que aquele propósito de restaurar vidas, de contar histórias, de participar dessas histórias, era muito gratificante. Então, eu me identifiquei muito com esses pacientes, com essas famílias, diante da dificuldade, que às vezes é só uma orientação, né? Por exemplo, não passe sabão na ferida, não lave a ferida no banho, que a ferida já tem uma evolução maravilhosa. Então, foi essa questão de fazer parte de histórias, de escrever junto com eles histórias, de contar final felizes, que me fez ter esse propósito de querer trabalhar com esses pacientes. Que bom. E aí, Natália? Eu acho que tá bom, né? Tem tanta coisa já. Você já ouviu falar? Quando eu vi que além da laser terapia, a doutora também trata as feridas com... Aquelas feridas que aparecem na perna das pessoas. São as feridas grandes, que vazam muito, que tem secreção, que tem um cheiro forte, que não cicatriza por nada, se faz um monte de coisa, a ferida não cicatriza. E poucos profissionais hoje conseguem identificar essa úlcera e tratar essa úlcera de forma adequada. Então, muitas pessoas acabam tendo essa ferida e ficando anos com ela, achando que não tem solução. Ou procurando uma solução, orando para Vamos falar mais uma vez sobre a... Deixa eu ver um negócio aqui. Você pode perguntar assim, qual é a característica de uma úlcera venosa, que eu quero pegar no pé desses angiologistas? E de uma úlcera arterial, como é que você diferencia? Como você diferencia uma úlcera venosa de uma úlcera arterial? Excelente pergunta, Ana. Quando a gente faz a avaliação do paciente, às vezes eles já vêm para a gente com a prescrição do médico, né? Com a conduta de lesão venosa ou arterial. Mas muitas vezes o paciente chega para a gente sem nenhuma avaliação médica, né? Então, as lesões venosas e arteriais, elas têm características bem definidas. Por exemplo, as lesões venosas, as úlceras venosas, elas têm ali as bordas todas irregulares, elas produzem muita quantidade de exudato, de secreção, são lesões muito úmidas, né? Geralmente tem um odor muito desagradável e não causam dor. Já as úlceras arteriais tendem a ser lesões menores, tendem a ser lesões com as bordas bem delimitadas, bem definidas e lesões que causam muita dor, muitas vezes uma dor desproporcional ao tamanho da ferida. Então, só por esses fatores de identificação, a gente já consegue ter uma definição. Mas aí a gente entra, né, com o que a gente já comentou, com o exame do ITB, que vai definir pra gente se aquele paciente tem uma doença arterial periférica ou não, para encaminhar esse paciente ao vascular e junto com o vascular, junto com o angiologista, a gente traçar ali um plano terapêutico para esse paciente, com as coberturas corretas
e com a terapia compressiva principalmente. Bom. Eu acho que era isso. Não tem mais nada para falar. Então Fica tá pro próximo. E aí, ficou bom, minha gente. 1h24. Tá bom. Porque são conteúdos curtinhos, né? Posso interromper, né? Hum? Encerrar a gravação? Pode. E como é que a gente finaliza? Você não Sim, é a transmissão. deixa gravando eu. Aí você pode falar assim, como representante da casa do médico, é um prazer ter você como parceira, alguma coisa assim. Eu ia falar, Natália, qual uma mensagem que você quer deixar para pacientes ou essas famílias que têm pessoas em casas que estão com feridos? Sei lá, você quer deixar uma mensagem final? Deixa só Ou não? Não pensei nisso. Por que você não me falou isso ontem? Não, eu pensei agora. Posso dizer, Natália, você quer deixar uma mensagem final aí para quem nos assiste? Você pode falar que se famílias que tenham pessoas em casa que tenham algum tipo de feridas, tenham mais se atentem com alguma coisa específica assim que você queira dizer, se atentem com isso, ou então procurem um especialista, não deixe de procurar um especialista, enfim, alguma coisa do tipo. Uhum. Bom, vamos finalizando. Quero agradecer. Nós da Casa do Médico queremos agradecer a todos vocês que nos assistem. E, Natália, você quer deixar uma mensagem para quem nos assiste, uma mensagem final? Sim, eu quero dizer a todos, principalmente aos clientes Casa do Médico, aqueles que têm um pacientezinho em casa que está acamado, que necessita de cuidados para prevenção de lesão, ou aquele paciente que já tem uma lesão ali instalada, que necessita de ajuda, que não hesite em pedir ajuda de um profissional, porque o profissional vai facilitar a sua vida, tanto na prevenção quanto no tratamento dessa lesão e ajudar vocês aí a contar mais uma história com um final feliz. Muito obrigada. Foi bom. Foi bom, eu acho que foi. Falta a nossa foto, né? Uhum. Eita, bora pedir. Pode tirar uma foto nossa aqui sentada, depois a gente...